Vamos para mais uma questão desafio EAP. E na questão de hoje, nós temos o conteúdo de textualidade, que envolve interpretação de texto, envolve a compreensão textual, remissão, referenciação, coesão, coerência, ambiguidade, vários conteúdos que têm como pano de fundo o texto, o universo textual. Essa questão é da banca ADM Tec, região, eles elaboram concursos com a banca ADM Tec como responsável, principalmente concursos de prefeitura de pequeno e médio porte. Aqui nós temos um trecho do texto. Em algumas provas nós temos textos maiores. Aqui, como é uma questão para uma análise mais curta, nós temos um trecho aqui, certo? E baseados nesse trecho, nós faremos a correção. Leia o trecho. Não é o tempo que cura as feridas, mas o modo como escolhemos olhar para elas. O ontem não volta, o amanhã é incerteza. E o hoje é o único instante que realmente temos. Fecham aspas. A ideia central do poema é, olha só que interessante, temos muitas informações até aqui. Então, antes de partirmos para as alternativas, vamos analisar o que é que o enunciado está pedindo. Então, vamos lá. O enunciado pede a ideia central. Muito, muito importante você atentar para isso. Do poema. Então, só aqui nós temos um gênero textual, que é poema, certo? Então, o gênero textual poema está aqui revelado. E se o texto traz o poema como gênero textual, você já vai pensar o seguinte: tenta lembrar das características de um poema. Então, temos poemas de diversas formas, mas, no geral, os poemas, eles tratam do subjetivo. Então, percebam que é uma linguagem mais literária, diferente de uma notícia, que é objetivo. Como o gênero textual é poema e faz parte do grupo de textos literários, você já sabe que a forma de análise já muda em relação a um texto mais objetivo. Porque aqui nós teremos, provavelmente, figuras de linguagem, nós teremos uma linguagem mais metafórica, subjetividade nas palavras, o cuidado com a beleza da escrita, em muitos casos, a rima, a sintonia entre os termos. Então, tudo isso é pensado, porque é uma linguagem mais subjetiva, literária. Então, o primeiro ponto é esse. Você vai reler o trecho ficando atento a isso, que tem uma linguagem subjetiva, literária, e diversas palavras podem estar aplicadas de uma forma que não seja denotativa, que não seja exatamente no significado padrão. Pode, naquele contexto, atribuir outro sentido. As figuras de linguagem, elas ajudam muito para causar esse efeito. Outra informação importante. O texto pede a ideia central. Prestem atenção. Quando o enunciado pede ideia central, o propósito principal, objetivo geral, qual é o propósito do autor, qual o propósito do texto, qual a ideia central do texto, qual a ideia geral do texto. Todas essas nomenclaturas em enunciado já indicam que você precisa buscar a informação que tem uma maior relevância no texto. Porque se é uma ideia central, o que é algo central? É algo em que outras coisas estão em volta daquilo. Então, algo central é algo importante, é algo que se preserva ao longo do texto. Aqui nós temos um texto pequeno, então é mais rápido de se verificar. Mas em textos maiores, você deve atentar bastante quando se pede uma ideia central, o propósito, que é a mesma coisa que o objetivo. Por quê? Porque
o texto ele pode trazer diversas ideias, diversos propósitos, diversos objetivos, mas quando pede o geral ou o central, guardem bem essas duas palavras, é aquele que se preserva, é aquele que é mencionado em um momento, lá na frente ele é retomado, na conclusão ele aparece, na introdução também aparece. Então, é a ideia principal, é a que vai se preservar. Outras ideias correlatas podem existir, mas aquela é a que permanece. Então, duas coisas importantes: o gênero textual, porque você já sabe como vai ser a forma de análise, e também a ideia central. Então, está pedindo algo que necessita que você leia o texto todo, mesmo que fosse um texto de uma página inteira, você teria que ler, porque o enunciado está pedindo a ideia central ela vai aparecer ao longo do texto, certo? É aquela que mais se preserva, é aquela que traz o núcleo das informações textuais. Beleza? Então, isso é muito importante, porque na nossa técnica de resolução de textualidade, quando temos textos médios, longos, eu aconselho que não faça a leitura do texto imediato, vá para o enunciado. A depender de como o enunciado está configurado, você vai saber se precisa ler o texto na íntegra ou não. Nesse tipo de enunciado, ideia central, propósito, objetivo geral, você sabe que tem que fazer a leitura atenta de todas as partes do texto. Então, vamos lá. A alternativa A diz que essa ideia central diz respeito a o tempo por si só é suficiente para apagar as dores e feridas do passado. Então, aqui está dizendo que o tempo, ele cura tudo. Seria a ideia central do texto, resumindo. Letra B. O presente deve ser valorizado, pois é nele que se pode ressignificar experiências. Já a letra B foca apenas em um momento temporal, que é o presente. Nele é que nós temos as nossas experiências. Então, foca no presente. Vamos ver se o texto ele traz essa ideia. Letra C, o futuro garante segurança e certeza, sendo mais importante que o presente. A letra C diz que a ideia central é o futuro, porque ele traz segurança e certeza. Aqui você já pode ficar com o pé atrás. Claro que vai confirmar no texto. Mas como é que, de modo geral, o futuro traz segurança e certeza de algo? Não. Mas o autor pode defender isso. Então, sempre você vai de acordo com o texto dele. Mas já vá com o pé atrás, porque geralmente o futuro é algo incerto. O futuro é algo inseguro. Você não sabe, por mais que planeje. Então, essa afirmação da letra C é duvidosa. Claro que precisa conferir no texto. Letra D, o passado deve ser revivido constantemente, pois nele estão as respostas para a vida. Já a letra D diz que o foco é no passado, deve ser revivido, nele nós temos respostas. Vamos olhar no texto. Cuidado para não querer tirar suas conclusões aqui, o que você pensa, e marcar o gabarito. Sempre é respaldado pelo texto. E letra E, o uso da conjunção aditiva I está incorreto, após a vírgula. Então, está dizendo que o uso do I, conjunção aditiva, lá naquele trecho, é um uso incorreto, porque tem uma vírgula antes dele. Vamos lá. Nós temos letra A, coloca o tempo como ideia central, letra B, o presente, letra C, o futuro, letra D, o passado, e letra E diz que é um erro no uso da vírgula. Então, vamos lá. Não é o tempo que cura as feridas. Então, já eliminamos aqui a letra A. O tempo por si só é suficiente para apagar as dores e as feridas. Aqui está dizendo que não é o tempo que cura as feridas. Então, se está dizendo não é o tempo, a gente já elimina. A gente já elimina quem? Eliminamos a letra A, porque o tempo ele não é a ideia central, porque já no início do trecho diz que o tempo não é o tempo que cura as feridas. E a letra A diz que é o tempo. É o erro de contradição. No texto diz não, na alternativa A diz sim, referente ao tempo. Mas o modo como escolhemos olhar para elas. Então, não é só o tempo que vai curar as feridas, não, igual um ditado popular fala. É a forma que vamos olhar para essas feridas.
O ontem não volta. O ontem é quem? É o passado. Se o ontem não volta, a letra D diz o passado deve ser revivido. Como é que o passado deve ser revivido se aqui diz que o ontem não volta? Então, a letra D está errada. O amanhã é incerteza. O que é o amanhã? O futuro. A letra C diz que o futuro garante segurança e certeza. Não. Está dizendo que o amanhã, o futuro, é incerteza. Aqui está dizendo que é certeza. Novamente, outro erro de contradição. A letra D tem um erro de contradição e a letra C também, porque elas estão dizendo o contrário do que o texto fala. E o hoje é o único instante que realmente temos. O que é o hoje? Presente. Então, se o hoje é o presente, vamos olhar. O presente deve ser valorizado, pois é nele que se pode ressignificar experiências. Ressignificar experiências, o único instante que realmente temos. Se é o instante que temos, é o momento para ser vivido. Se é o momento para ser vivido, é o momento em que vamos ressignificar experiências. No presente, que é o hoje. Letra B. E a letra E? A letra E, eu acrescentei, certo? A banca ADM Tech, ela só trabalha quase sempre com 4 alternativas. Por que eu acrescentei a letra E? Para servir de gancho e eu pudesse explicar para vocês um ponto bem interessante que eu notei nesse poema, certo? Mas na questão original é só até a letra D, já temos o gabarito letra B. Mas o que é que a letra E traz? Ó? O uso da conjunção aditiva I, tá aqui, ó, está incorreto após a vírgula. O ontem não volta, o amanhã é incerteza, vírgula, e o hoje é o único instante. Regra geral, pessoal, nós não usamos vírgula antes do i, conjunção aditiva. Por quê? Porque o i ele já faz essa conexão, ele já faz essa ponte entre a oração anterior e a próxima, com a ideia de adição. Mas aqui é uma exceção. O uso dessa vírgula é permitido pela gramática, por quê? Porque nós temos a mudança de sujeito. Ó. O ontem não volta. Quem é o sujeito? Ontem. O amanhã é incerteza. Quem é sujeito? Amanhã. E o hoje é o único instante. Quem é o sujeito aqui? Hoje. Então, houve uma mudança de sujeito. Na oração anterior, o sujeito era amanhã. Na oração seguinte, o sujeito é hoje. Então, quando nós temos a mudança de sujeito e a utilização da vírgula, ligando uma oração à outra, o uso do i e com vírgula anterior é permitido, certo? É uma exceção. Quando mais é permitido? É permitido quando eu tenho o i com o sentido de adversidade, ele tem um sentido de mas. Chamaram-me para fazer uma prova do concurso em São Paulo e não fui. Esse i não fui pode ser trocado por mas não fui. Aí eu posso usar a vírgula antes, porque esse i teve sentido de mas, conjunção adversativa. Outra exceção. Além dessa exceção que eu mostrei, e tem outra, que é quando eu uso o i com um efeito repetitivo. Acontece muito em poemas, letras de música. E ele foi para tal lugar e chamou os amigos e não queria mais. É o uso proposital do i, repetidamente, poderia usar a vírgula antes dele, porque é um recurso literário. São exceções para a vírgula antes do i. Tirando essas situações na regra geral, teríamos um erro aqui. Mas como é uma exceção, já que o sujeito foi alterado de uma oração para outra, na mudança de sujeito, mesmo usando o i, eu posso usar uma vírgula antes. Então, não está incorreto, certo? É uma alternativa muito boa, porque algumas pessoas iriam achar que esse item realmente era verdadeiro, mencionando que o i estava incorreto com vírgula antes, mas não. Esse uso do i, ele é o uso correto, porque é uma exceção da regra gramatical. Então, gabarito, letra B, uma questão de textualidade da banca ADM Tech.